Olá, tudo bem? Meu nome é Aurélio Munhoz, eu sou jornalista, sociólogo e empreendedor. Esse é o primeiro de uma série de programas que vamos gravar chamado Planeta Brasil Sustentável. A ideia do projeto é acelerar as ações de implantação da Agenda 2030 da ONU e dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que nós queremos não é só divulgar esses projetos, mas envolver a população, envolver você na implantação dessa agenda, fazendo com que o mundo seja não só melhor para todos nós, mas também para o meio ambiente. O que nós queremos é crescimento responsável, com sustentabilidade, respeito aos direitos humanos e respeito à natureza. Para isso, toda semana nós vamos trazer pessoas e projetos bacanas, que têm o objetivo de implantar as ações ligadas à Agenda 2030. Hoje é a nossa primeira entrevistada do programa. Eu tenho a honra de receber no estúdio a Cláudia Silvano, diretora do PROCON do Paraná, uma referência nacional em relação à defesa do consumidor e que vai falar para a gente sobre direitos do consumidor e sustentabilidade. E também um tema super importante que eu queria trazer hoje para vocês, que está ligado ao objetivo 12 dos ODS, que é a questão do consumo responsável. Vamos lá, então? Uma pequena apresentação da Cláudia, então, só para a gente começar. A Cláudia é formada em Direito, ela, enfim, fez Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e também fez Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. É pós-graduada em Direito Civil e Empresarial pela PUC do Paraná e especialista em Administração e Planejamento pela UFPR. Cláudia, vamos lá então. O primeiro PROCON foi criado em 1976, em São Paulo. E o Código de Defesa do Consumidor foi criado em setembro de 1990. Aí a pergunta, Cláudio, que eu já queria fazer de cara, para ver em que medida isso impacta na vida das pessoas, é a seguinte: 32 anos depois, é possível dizer que as pessoas já sabem quais são os seus direitos, já sabem se defender como consumidores e consumidoras, Cláudia? Primeiro, quero agradecer a oportunidade, cumprimentar você, Aurélio, a todos que estão nos assistindo. Sim e não é a resposta. É claro que 32 anos depois da existência de uma lei como o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem muito mais acesso aos seus direitos, ele tem acesso à informação. O consumidor hoje está muito mais consciente do que ontem, mas muito menos consciente do que amanhã. Então, acho que é um caminho, ou há um caminho longo ainda a ser percorrido para que a gente possa afirmar com certeza absoluta que sim, o consumidor conhece plenamente os seus direitos, né? Dizer isso hoje, eu acho que é arriscado. A gente tem um caminho ainda para percorrer, para que as pessoas, para que o cidadão, de um modo geral, consiga, de fato, né, exercer a cidadania de forma plena em todas as suas, enfim, os seus aspectos. Olha, por que isso acontece? O problema está no desconhecimento do código ou as pessoas... É uma questão cultural, o brasileiro não está nem aí para isso porque não é acostumado a reivindicar direito, porque deixa para lá, vamos deixar passar, não vale a pena reivindicar os direitos. O que está pegando nesse problema da implantação do Código do Consumidor, Cláudio? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu não diria que o consumidor não está nem aí para os seus direitos, mas às vezes, né, ser cidadão não é tão simples assim, né? Quer dizer, você depende da tutela do poder público. Por exemplo, se o consumidor precisar judicializar uma questão, não é tão simples. Às vezes ele precisa de um advogado, se ele não se enquadrar nos requisitos para atendimento gratuito. Às vezes a questão que ele traz não é uma questão que possa ser atendida num PROCON, e aí sim eu tenho que dizer que eu acho que os PROCONs mudaram e facilitaram muito a vida do consumidor, né? Os PROCONs são o primeiro caminho, vamos dizer assim, a primeira instância que o consumidor busca quando ele precisa resolver um problema. A segunda instância, para ser mais exata, porque o primeiro momento, e aí considerando o comportamento do consumidor, o primeiro momento, né, que o consumidor, o primeiro comportamento do consumidor é procurar o fornecedor. E eu acho que isso de alguma forma tem a ver com sustentabilidade, né? Quer dizer, quantos recursos se perdem quando o consumidor, por exemplo,
exemplo, não consegue a solução do problema que o fornecedor criou na medida em que vendeu um produto com problema, que não funciona, ou que causou um acidente de consumo e tal, quantos recursos se perdem que poderiam ser destinados a outra coisa, quanto tempo, tanto do consumidor, do próprio fornecedor, e quanto que a estrutura do poder público tem que investir para resolver problemas que poderiam ser resolvidos de forma mais fácil. Porque, em regra, o que chega nos PROCONs, assim, do ponto de vista qualitativo, é de muito fácil solução. A gente fica perguntando todo dia por que é que o fornecedor não resolveu isso. Tem a ver com informação, então, também, né, Cláudia? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Não tem a ver com a atualização do código também? O código teve uma atualização em 2021, né? E aí eu te pergunto, essa questão das regras do mercado que envolve a internet agora, o e-commerce, vendas pela internet, não torna necessário dar mais uma atualizadinha no código, Cláudia, para você poder ter regras que impactem mais diretamente na vida do consumidor? Então, de fato, o Código do Consumidor teve uma atualização bem importante agora em 2021 e ela diz respeito a um aspecto específico que é a prevenção e tratamento do consumidor superendividado, que é um problema, né? Estar numa situação de endividamento ou de superendividamento é um desespero, atrapalha a vida de qualquer pessoa, enfim, e é uma realidade que precisava de um tratamento mais contundente, né? Mas eu arrisco dizer que o Código do Consumidor já traz regras que possam atender o consumidor de uma forma geral, né? Embora essas regras que tenham entrado em vigor agora recentemente sejam ótimas e super importantes e relevantes, o Código do Consumidor em outros aspectos já auxilia e muito o consumidor. Eu acho que a dificuldade de acesso mesmo, talvez em alguma medida o descrédito por parte do consumidor, o que é um descrédito que não faz sentido. Ah, mas eu não vou perder tempo. Hoje, por exemplo, o Procon Paraná disponibiliza serviços online. Então você está lá na tua casa sem fazer nada. Se você está fazendo uma reclamação, é só entrar na internet e fazer. Cláudia, uma coisa legal que eu queria tocar com você é exatamente isso. Uma das coisas que faz o teu trabalho ser referência no Brasil é o fato de você estar muito mais próxima do consumidor, né? A gente percebe que, às vezes, alguns órgãos do governo ou de governos procuram manter uma certa distância, não conseguem se aproximar. Você faz diferente, até por teu jeito de ser. A questão de você usar pijama, de você usar roupas sustentáveis, torna você muito mais próxima das pessoas. Não está faltando um pouquinho, claro, exatamente isso da parte de alguns outros PROCONs, de alguns órgãos governamentais, essa conexão com as pessoas? Eu acho que sim. Tenho certeza que sim, né? Eu acho que o poder público, de um modo geral, ele peca muito nessa questão parece que assim, o poder público tem medo de conversar com o consumidor, né? Não é com o consumidor, é com o cidadão. Com as pessoas em geral. Com o cidadão. E também acho que não é fácil você encontrar um ponto de equilíbrio. Como se comunicar, né, de uma forma que você cause algum tipo de interesse no interlocutor, porque esse é um ponto. Isso é desafiador. Como é que você estimula? Como é que você se torna interessante para o interlocutor? O que eu vou ganhar de ser sustentável, de defender... Enfim, basicamente é isso. É isso. Então, eu acho que essa questão é relevante, né? Eu acho que o receio de... Não, mas eu não posso cair, não posso virar uma piada. E eu posso dizer isso por mim, né? Só para contextualizar as pessoas, o Aurélio diz que eu uso pijama. Eu não uso pijama. Eu uso roupas que parecem pijama. Eu não sou pijama. Né? Eu durmo de pijama. Mas porque todo mundo fala que você usa pijama. Para mim tá tudo ok. Que virou folclórico. Sem problema. Eu fui envolvida numa história, porque eu fui dar uma entrevista de manhã e a roupa parecia pijama e tal. Enfim, como é essa roupa aqui parece pijama. Mas assim, eu fiz disso não a razão da minha vida. Eu fiz disso uma forma de me comunicar com as pessoas. Sim. Pronto. Exato. Então, encontrar esse ponto. E também não foi nada planejado, eu não tenho nenhuma experiência. Foi espontâneo. Foi espontâneo. Sei. Se alguém me perguntar como é que é, eu não sei. Eu não sei como é que você fez. Sei lá, aconteceu, né? Então, eu acho que falta isso pro poder público. Eu sempre digo lá no Procon, viu? O poder público, o serviço público, não precisa ser carrancudo. Sim, claro. Pra que tem que ter uma carranca lá? Alguém de má vontade, um bicho com um olhão, não. Pode ser bem acolhedor, pode ser agradável, pode ser simpático, sobretudo. Né? Por quê? Porque a gente está ali para servir, nós somos servidores. E uma coisa importante, Cláudia, é exatamente essa, né? As pessoas têm que gerar uma certa empatia, uma
identificação contigo. E é exatamente o que acontece com você. É impressionante, as pessoas adoram você. E é por causa disso, o teu jeito simples de fazer as coisas acontecerem com seriedade. Você brinca, você tem o teu lado brincalhão, mas é a questão da seriedade que você impõe sempre ao teu trabalho, né? E a tua aparência, é claro, é um detalhe, mas ele serve para atrair as pessoas. Sim. Serve para mostrar que você é uma pessoa como outra qualquer. Isso é uma coisa legal, né? Cláudio, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é super importante. Tem a ver com o fato de que depois que o presidente Collor assumiu, a gente começou um processo de privatização no Brasil, de abertura do mercado para o setor privado, né? Mas, ao mesmo tempo, Cláudia, aumentaram as reclamações da população em relação a vários setores, né? Todos os setores objeto de reclamação no PROCON, do órgão de defesa do consumidor, ouvidoria do Estado, etc. e tal. Como é que essa contradição, Cláudia, entre você ter muitas opções no setor privado, em várias áreas, e aumentar a reclamação, é natural isso? Ou a gente ainda tem um setor privado que não se conscientizou da importância de ter bons produtos, de oferecer bom produto e serviço para o consumidor? Como é que é isso? Me explica um pouquinho essa relação, essa contradição aparente que existe. Eu vou falar, eu acho que é isso, é uma contradição aparente. Eu vou falar de um setor especificamente, que é a telefonia. Tá. Telefonia hoje, desde algum tempo, é o nosso maior ofensor, né? Mas ele é o maior ofensor em termos de entrantes, de números, né? De reclamações. Não necessariamente em termos de resolutividade. Ou seja, você tem um número de reclamações bastante significativo, mas tem também um índice de solução bastante significativo. Né? E rápido. Rápido. E tem uma questão que eu acho que é uma questão fundamental. Quando você, no caso da telefonia, né? O pessoal que está assistindo aí vai lembrar que para você ter um telefone fixo, né? Antes da privatização, era quase que um artigo de luxo. Né? Você comprava ações com direito de uso de uma linha telefônica, lembra disso? Lembro. Pois é. Valia R$5.000 uma linha telefônica, é uma coisa absurda. Absurda. Teve gente que ganhou muito dinheiro com vendendo telefone. E alugando também. Alugando telefone. Era um artigo de super luxo. Hoje, e ainda bem, qualquer pessoa tem um telefone e mais um telefone móvel, que você leva para cá, para lá e para colar. Então, assim, você tem um aumento absurdo do número de pessoas utilizando, né? E, por incrível que pareça, isso aqui não é tão simples quanto parece, né? Nesse quadradinho aqui, você tem acesso à internet, você telefona, você tem inúmeros serviços. É uma plataforma, né? É uma plataforma. Um monte de serviço. Isso. Que tem alguma dificuldade de utilização e tal. O que é um gerador de problemas? Claro que tem a má prestação de serviço também, mas eu acho que o conjunto, né, de fatores, enfim, da sofisticação que esses serviços oferecem, também é um gerador de problemas, porque às vezes o outro lado, o interlocutor, que é o consumidor, não tem a capacidade de compreender como é que esses serviços funcionam. Entendi. Né? Então, isso tudo acaba gerando conflito. Tem a ver com o fato de que também as empresas não estão muito preocupadas em explicar isso, manuais, serviço de atendimento ao consumidor. Não tem a ver com isso também, Cláudia? Tem a ver. E aí, de novo, um desafio, né? Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e é incrível, uma lição, viu? Deixa eu entender como é que funciona esse negócio. Quando alguém pergunta, viu? Não sei, mas deixa eu entender como é que funciona, para não dar uma resposta que seja uma resposta que fique, né, no raso e tal. Então, assim, qual é a melhor forma de comunicar com o consumidor? Como é que a gente comunica de modo que ele entenda se eu tenho um serviço extremamente sofisticado? Como é que eu faço? Sim. Não tem resposta fácil para isso. Esse é óbvio, essa é uma missão do fornecedor, é ele que tem que explicar. E ele tem que explicar para o público A, B, C, D, E, F, G, H, para todas as pessoas. O que é difícil, né, Cláudia? Porque tem que ter uma capacidade de comunicação absurda. Você tem desde a população de uma faixa etária, digamos, de uma faixa educacional menor, até pessoas com nível bem mais alto. Então, essa padronização é muito difícil, né, Cláudia, imagino. O cenário é absolutamente desafiador, né? E acho que esse é um ponto que as empresas enfrentam a todo momento, como a gente também enfrenta. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu recentemente, em que uma sanduicheria mundial famosa coloca lá no mercado um sanduíche X coisinha. E não tinha coisinha nesse X. Eu sei. Sabe? Tinha tudo menos coisinha. Ok, tinha carnes nobres no hambúrguer e tal, mas não tinha
aquela carne a que se referia toda a publicidade. Aquele tipo de carne específica. Isso. E aí, numa reunião, os PROCONs chamaram a empresa e tal. Então, mas como é que a gente deve chamar, então? Como é que a gente chama? Que nome que a gente deve dar? Eu falei, olha, você pode dar qualquer nome, desde que não induza o consumidor em erro. Né? Você pode dar X mais maravilhoso do universo. Que seja, esse é o nome. O X mais maravilhoso do universo. Pronto. Porque você não pode ser específico e não entregar o que você prometeu. Exatamente. Simples assim. Entendi. Mas também não é tão simples assim. Né? Porque aí você tem que pensar do outro lado, como é que eu comunico sem... Porque eu também tenho, eu tenho que trazer o interesse para o consumidor, né? Ô, Cláudio, eu queria te perguntar um negócio, voltar ao tema, mas isso é super importante, né? É a questão do consumo consciente. A gente falou em consumo, em aumento dos padrões de consumo e tal, mas consumo consciente é uma outra coisa. Ser consumidor é uma coisa, consumir conscientemente produtos é outra. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, até porque o PROCON está fazendo uma campanha muito legal, que está no ar no site do PROCON, e que exatamente trata desse assunto. Cláudia, o que é consumo consciente? Você faz isso, você usa roupas que você mesma desenha. Explica um pouquinho o que é ser consumidor consciente, como é que isso pode impactar positivamente na vida das pessoas. Fala um pouquinho disso. Eu acho que sim. No meu caso, por exemplo, que eu uso uma roupa confortável, uma de algodão e tal. Mas assim, eu vejo também que há um desafio em o próprio consumidor enxergar, né? O que é o consumo consciente? Talvez eu reutilizar a água que eu uso, por exemplo, na máquina para lavar roupa, eu posso lavar calçada, não simplesmente jogar essa água fora, ou pegar essa água que tem o sabão, que tem o amaciante para fazer, que é uma água limpa, não é uma água suja. Dá para usar para outra coisa. Para fazer a limpeza da minha casa. No momento em que eu compro produtos no mercado, escolher produtos, e eu falo isso com muita... a forma mais delicada possível, porque a gente vive num país em que as pessoas não têm nem o que comer. Sim. Né? E sempre digo, nós vivemos nesse pós-pandemia para ver pessoas comprando osso, ter um pingo de gosto de carne no seu prato. E nem deveria ser vendido, na verdade. É um horror, né? Um horror. Então, de novo, é um cenário desafiador, né? Mas esse reaproveitamento, até, por exemplo, agora vai começar, né? Todo mundo se organizando para o início das aulas e tal. Sabe, talvez a economia circular, como é que vamos reaproveitar os produtos, esse material que não foi utilizado pela criança? Todo pai, de novo, né? Agora estou repetindo a mesma coisa para todo mundo que me pergunta. Todo pai que tem filho na escola tá num grupo de alunos da 7ª série, não sei o quê. Então vamos lá, o que dá para reaproveitar? Dá para reaproveitar o material, o uniforme, a calça do uniforme, a jaquetinha do uniforme, dá para ser reaproveitada por outro aluno? Vamos fazer essa troca? Ou seja, vamos aproveitar essa matéria-prima até que ela se torne exaurida e não tenha mais como. Isso é consumo sustentável. E é algo do nosso... É fácil. Então, são dois aspectos, né, Cláudia, pelo que você está falando. Primeiro, a questão da economia mesmo. É a economia no bolso, a gente está falando disso. Sim. Segundo, é a proteção do meio ambiente, é você não precisar de tantos materiais, de recursos naturais para fazer os produtos. Então, acho que esse aspecto o pessoal não assimilou, né, Cláudia? Pelo menos aparentemente, muita gente não entendeu isso. As pessoas compram e depois descartam o produto diante do primeiro problema. Mas, e olha, eu não vou dizer nem primeiro problema, Aurélio. Assim, vamos pegar um telefone celular. Tá? Uma estagiária minha comprou um telefone celular, pagou R$9 mil. Nossa. Cara, chega a ser escandaloso, né? Você pagar uma quantia astronômica dessa num telefone celular. E assim, amanhã vai ter outro telefone celular, que vai ser um modelo mais... atualizado. Eu não vou dizer que ela tem direito, é óbvio que ela tem direito de comprar. Mas se a gente racionalizar isso, não precisa. Possível, não precisa. Por quê? Né? Esse telefone daqui a um ano vai estar legal, vai estar bacana ainda, mas vai ter outro modelo muito mais chamativo. Então a gente cai nessa questão aí, né? Da economia linear, quer dizer, você compra, usa, descarta e o produto está ok. É o apelo publicitário, né, Paula? Cláudia, que acaba complicando. Cláudia, tem um detalhe, que eu acho que agrava isso, eu queria que você falasse um pouquinho disso. É a questão de que a gente está vivendo agora o fim da pandemia, da Covid-19, né? As pessoas voltaram a consumir. E, ao mesmo tempo, a gente está começando a retomar a atividade econômica, com mais geração de emprego e renda. A minha pergunta é, o fato de as pessoas poderem estar um pouco melhores agora, do ponto de vista financeiro, apesar da crise, da fome, do desemprego, não torna mais difícil a gente controlar o consumo consciente?
e, portanto, agrava os problemas de consumo, ainda mais agora no final do ano, né? Até Está entrando em teve... 2023, as reclamações de vendas no final do ano, promoções de começo de ano, para quem não vendeu aí no Natal. Então, fala um pouquinho dessa questão da dificuldade de você, dessa relação de consumo grande e, ao mesmo tempo, defesa do consumidor e consumo consciente lá embaixo. Porque, assim, quem é que vai fazer, em regra, quem é que vai falar sobre consumo consciente? Nós, né? O poder público, o Estado, enfim, as ONGs. Quem é que vai estimular o apelo pelo consumo? O fornecedor, que tem recursos, que são recursos extremamente atraentes, né? Se você ligar uma TV, seja uma TV aberta ou uma TV fechada, você vê uma enormidade de anúncios publicitários extremamente atrativos. E tem um outro aspecto também que diz respeito ao comportamento do consumidor. É até legal você trazer alguém que fale sobre o comportamento do consumidor. Sem dúvida. Né? Eu vou falar assim de metida mesmo, né? Vou dar pontapé aqui. Não, que é o cara, comprar é bom. É gostoso comprar. Sim. Ele te dá um prazer que é um prazer super momentâneo, porque, né? Talvez você não precise daquilo. O pior, você não precisa daquele produto e você compra com o dinheiro que você não tem. O que significa comprar com o dinheiro que não tem? Significa comprar a crédito, pagando juros. Tirando a grana que você eventualmente destinaria a uma outra situação para comprar um produto que não necessariamente... Isso é absolutamente não aderente a qualquer ideia de consumo consciente. Você tocou num ponto super importante, Cláudia, que é a questão das pessoas não saberem fazer cálculos em relação à taxa de juros. A gente não está educado para ter uma economia doméstica, né? Economia doméstica no sentido de você saber utilizar o dinheiro e não se perder nesses meandros aí complicados de crédito barato e juro alto. Fala um pouquinho também disso. Você é advogada, você conhece, obviamente, toda a legislação pertinente. Não está faltando uma educação financeira para as pessoas, Cláudia? O pessoal aprender a consumir direito e não entrar nesses rolos intermináveis aí de crédito barato? Não existe crédito barato, né? Isso é um ponto. O crédito no Brasil é caríssimo, os juros são altíssimos. O crédito fácil, eu sempre digo que quanto mais fácil é o crédito, mais caro ele é. Né? Então, por exemplo, qual que é o crédito mais fácil que a gente tem? O cartão de crédito. Que você faz um cartão de crédito com uma relativa facilidade por aí, ainda mais agora nesses bancos virtuais. Hoje, se você quiser contratar, por exemplo, uma linha telefônica, você entra em um site lá de uma operadora qualquer, eles te oferecem bônus em termos de acesso, lá uma quantidade X de gigas em bônus, se você contratar por meio de um cartão de crédito com o qual eles têm parceria. Tudo virtual. Não precisa nem tirar o bumbum da cadeira. Não precisa nem tirar o pé para fora de casa. Nada, é aqui, ó. Tá aqui. Né? Pronto, aí você contrata e dinheiro na mãe vendaval, já dizia João Bosco há 30 anos atrás. Né? Isso quer dizer o quê? Que você vai invariavelmente cair na utilização daquele cartão, que tem um limite pré-aprovado. E aí você já viu o que vira. Por quê? Porque os juros do cartão de crédito são juros altos. E juro alto, crédito fácil igual a crédito caro. E aquilo vira uma bola de neve, para o consumidor se desvencilhar daquilo depois é muito difícil. Qual é a taxa de inadimplência do Brasil? Que foi, aliás, tema da campanha eleitoral agora, Cláudia, na campanha presidencial, todo mundo falando, mas tem que proteger o consumidor. É alto. Porque o pessoal está endividado. É alto. Te digo em um segundo, vai falando outra coisa aí que eu já te falo. Pessoal, Cláudia, deixa eu ler uma pesquisa legal. Manda. Que tem tudo a ver com o que você está falando. Que é a pesquisa do Instituto Acatu, em 2018, dado bem importante. O crescimento dos consumidores iniciantes, quer dizer, quem está entrando no mercado de consumo, que correspondia a 32% em 2012, passou para 38% em 2018. Né? Detalhe, entre os mais conscientes, 24% têm mais de 65 anos. 52% são da classe AB e 40% possuem ensino superior. Quer dizer, tem uma relação direta entre idade e renda das pessoas que interferem nos seus padrões de consumo. Né? Esse é um desafio para os órgãos de defesa do consumidor também, né, Cláudio? Porque o cara está começando a entrar no mercado consumidor, fica desesperado porque recebeu o primeiro salário, porque é jovem, e tem todo o apelo comercial, e não se dá conta de que não precisa, muitas vezes, de produto que você acabou de falar, e se precisa, não tem condição de pagar por ele. Então, tem que haver uma consciência maior nessa questão, né, Cláudio? O pessoal aprender... Educação para o consumo, né? Exato. Educação para o consumo. Eu acho que isso é super relevante. Eu vejo muito, porque eu trabalho com muita gente jovem.
a minha equipe, ela tem, basicamente, são acadêmicos de direito e tal, e eles são, claro, como todo jovem, ele vê um tênis, ele vê o telefone celular que eu te mencionei, né? O tênis, assim, e tem inúmeras outras razões. Por que eu compro um tênis de R$600? Não tem sentido isso. Se a gente for olhar, não, é demais, é muita grana, metade do salário, quase que isso. Metade do salário mínimo. Isso. Mas tem um aspecto que é um aspecto super relevante, que é se sentir incluído no grupo, de pertencimento, status, que é compreensível, sim. Né? Só que isso pode levar a um endividamento, né? Pode levar a uma situação aí de... Não é um consumo consciente, a gente não faz... Porque se a gente botar no papel, dizem, né, os estudiosos, que se você pensar 2 vezes, será que eu compro realmente? Sim. Né? Talvez esse seja o caminho. Sim, né? Cláudia, para finalizar, eu queria, antes de te agradecer, fazer uma última pergunta rapidinha. Muita gente entende erradamente que o PROCON é inimigo do setor privado. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O órgão de defesa do consumidor, eles estão aliados ao setor privado. A intenção é ajudar a sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, para que as pessoas entendam que público e privado tem que trabalhar de mãos dadas. Não é fazer oposição um ao outro. Claro, tem que haver regramento, sim, que a lei estabelece, mas não é oposição. Eu acho que é importante esclarecer isso, Cláudia, para que o pessoal pense, pô, o PROCON só serve para incomodar. Não, o PROCON serve para ajudar. Isso é muito importante que fique claro. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Acho que é super relevante e olha, é uma ideia equivocada que as pessoas têm em relação ao poder público. Sim. Né? Não é só o PROCON, é o poder público. Veja, o Estado do Paraná, eu acho que ele anda muito bem nesse aspecto. Tem estruturas de compliance, tem estruturas que fiscalizam. O governo do Estado do Paraná é muito legal nesse sentido, né? De fiscalizar, de olhar, enfim, e de garantir que o serviço público seja transparente, seja correto, seja sério e tal, né? De fato, o objetivo do PROCON é resolver a vida do consumidor, né? O que nós estamos lá para tornar a jornada do consumidor menos gravosa, menos, enfim, espinhosa. O que a gente quer resolver o problema do consumidor. E a gente pensa que do outro lado deve ter alguém também, que, dentro das empresas, que tem essa perspectiva. E que não quer ter problemas também. Sabe, se eu causei um problema, é básico do básico do básico. Por isso que quem coloca dentro da empresa, quem tem que estar nas estruturas de atendimento? Gente, primeiro, que tem alçada para resolver problema, que conheça minimamente o Código do Consumidor, né? E que consiga se colocar no lugar do consumidor. É isso. Não é possível, não pode ser tão complicado. Alteridade. Assim, eu sempre digo que as grandes empresas, as teles, os bancos, eles se movem como se move um navio. É muito devagar. A mudança de processo, o navio para ele virar daqui para cá leva, sei lá, 3 dias. Mesmo sendo privadas. Sim, empresa privada. Então, acho que precisa ter mais rapidez, né, nessa... Que a gente vê que hoje, 32 anos depois do Código do Consumidor, dizer que nada mudou. Gente, pelo amor de Deus, só olhar para trás. Né? Há 30 anos atrás, você um mercado não tinha prazo de validade nos produtos. Verdade. Hoje tem. Né? Hoje tem estrutura de atendimento ao consumidor, as redes sociais deram voz para o consumidor. Hoje um consumidor maltratado, que tem um fornecedor mal criado, ele vai para uma rede social e ele conta o que ele sofreu. Isso tem impacto reputacional. E reputação é dinheiro. E as empresas perceberam isso. Né? Então acho que a gente precisa avançar. Eu acho que avançar sem, isso é importantíssimo, abrir mão do braço sancionatório. Né? Não é só punição. Não é só punição, mas não é primordialmente punição. Entendi. Entendeu? O braço, para punir, se for preciso, está lá. Né? Mas a gente oportuniza a solução do problema de uma forma fácil, por quê? Porque ela é boa para todo mundo. O acordo é bom para todo mundo. O pacto é bom para todo mundo. O pacto social. É isso. Cláudia, Silvano, muito obrigado pela tua presença, uma honra te receber sempre. Vamos conversar outras vezes, com certeza, porque esse tema é inesgotável, né, gente? Cláudia, obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Obrigado, um abraço.